prestando a Ele, abrindo o nosso coração para recebermos a palavra e também para louvarmos e engrandecer o nome dEle. A todos que estão no Facebook, nós agradecemos a participação, seja muito bem-vindo, e que você possa ficar conosco durante todo esse culto com muita alegria, participando conosco, não somente hoje, mas também aos domingos, tá bom? Então, nós vamos começar falando que o amor de Deus é incondicional. É o amor de Deus por nós, um amor incondicional. Por isso, a nossa alma canta em adoração. E por um amor incondicional, nós cantamos em adoração. Nós vamos orar neste momento, agradecendo a Deus nesta quarta-feira, e vamos prosseguir com o nosso culto de quarta-feira, dia 16 de setembro. Senhor nosso Deus, nosso querido, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado, somos gratos a Ti, porque o Senhor está conosco. O Senhor é que nos orienta, e o Seu amor é incondicional. O Senhor não tem olhado para nossas falhas, jamais olhou, ó Pai. Por isso o Senhor nos sustenta, por isso o Senhor nos guarda, por isso o Senhor nos ama de forma, Senhor Deus, extraordinária, e nós louvamos a Ti por isso. Nós somos Teus filhos amados, ó Pai. Muito obrigada. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a que saibamos, ó Pai, nesta hora prestar um culto de adoração ao Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, ter os nossos corações abertos para recebermos a Tua palavra, um coração alegre para cantar louvores a Ti. Receba, ó Deus, o culto que iniciamos agora em louvor e adoração ao Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na campanha de missões nacionais e o tema desse ano é um tema extraordinário, um tema que fala que porque Ele nos amou, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E isso está escrito em 1 João 4,19. O Senhor nos amou primeiro, por isso nós amamos. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor incondicional, o amor de Deus por nós. Por isso a nossa alma canta em adoração. Nós vamos nessa hora ter a equipe de louvor cantando 2 cânticos. Quão formoso és e rompendo em fé. Equipe da Bíblia Universitária do Brasil. Irmão N, tem como colocar as músicas depois? Porque quem ia compartilhar não entrou. E aí eu vou ter que baixar as músicas aqui. Ah, ok. Então, nós vamos para o momento dos anúncios. Nós temos agora a Comunicação 360, Ministério de Comunicação da nossa igreja. Boa noite, irmãos. Estou tendo um probleminha aqui com minha webcam, mas eu vou fazer os anúncios assim mesmo. Então, só para lembrar os irmãos da questão da campanha do quilo, né? A igreja está precisando da contribuição dos irmãos, então os irmãos que puderem e quiserem contribuir com a campanha, podem ir na igreja de segunda a sexta, de 8 às 4,
né? Lembrando que esse horário é novo, porque a gente não abriam todos os dias, mas também lembrando que a igreja não está aberta nesse horário porque voltou ao normal, e sim porque os irmãos terem uma liberdade maior para fazer doações de quilo de alimentos e também para resolver assuntos administrativos. E também, se os irmãos quiserem, podem fazer doações em dinheiro. Eu vou colocar aqui a tela da campanha. Tela da campanha não, tela da conta da igreja, para poder os irmãos, caso queiram fazer uma doação, podem usar a conta da igreja e só encaminhar o comprovante para o irmão Marcionil Muniz. Comprovante direitinho o que é. E lembrando também que a conta da igreja está aberta para a campanha de missões. Então, caso os irmãos queiram fazer a sua oferta, também podem fazê-lo pela mesma conta. E vamos agradecer a Deus, né, pelos aniversariantes da semana. Essa semana nós temos bastante aniversariantes. Nós tivemos a Rafaela Florim de Souza no dia 14. Hoje nós temos o irmão Jonatas Souza, a irmã Ludmila Guimarães, a irmã Juliane, são 3 aniversariantes, bastante gente. E amanhã nós temos o irmão Bruno Furtado e a irmã Cristiane Barros da Cunha de Bariê. E também nós temos 2 aniversários de casamento. Tivemos ontem o irmão Emílio e o irmão Osias, e dia 19 a irmã Márcia Aparecida e o irmão Sérgio Ribeiro. E o último recado, irmãos, é que o pastor Hamilton, ele está se disponibilizando agora às quartas-feiras para fazer um gabinete pastoral online. Então, caso os irmãos queiram, de 2 às 6. Então, caso os irmãos queiram entrar em contato com o pastor para poder marcar um horário, que os irmãos possam ligar para esse número aqui, o 2673-3599, para estar marcando um horário com a irmã Marta. Lembrando que não é para mandar o WhatsApp, é para fazer ligação mesmo, né? Para poder a irmã Marta poder melhor atendê-los. Então é isso, irmãos. Obrigada pela atenção. E desculpa aqui a confusão. Sim, irmã Bia. Incondicional é o amor de Deus por nós. Por isso multiplicamos e repartimos o pão. Da multidão dos que criam, era um só coração e uma só alma. E ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Está em Atos 4, versículo 32. Nós podemos agora, então, ter um momento missionário. Eu vou pedir à irmã Ana Paula fará esse momento tão especial do culto. Nesse mês nós estamos fazendo a campanha de missões nacionais. Esse momento tem sido muito importante nos nossos cultos. O momento missionário que eu vou pedir à irmã Ana Paula para desenvolver nessa hora. Boa noite, irmãos. Estamos muito empolgados, né, com a nossa campanha de missões nacionais. Temos algumas atividades especiais aí para acontecer nesse mês de setembro e que a gente conta com a igreja, né? Nós contamos com os irmãos. O culto online tem sido... O bom da gente estar online é que a gente consegue ver, né, trabalhar com alguns missionários em seus campos de trabalho e conhecer um pouco mais, né, daquilo que tem sido feito. Esse mês, essa campanha, né, porque ele nos amou, nós temos 4 ênfases. A ênfase do amor, que nós trabalhamos na semana passada, e hoje a ênfase multiplico. Né? A gente, na matemática, a gente já pensa, né, que multiplicar é sempre alguma coisa que dobra, triplica, quadriplica, né, e por aí vai. Então, assim é o trabalho do missionário, né? E o trabalho da igreja também, né? A forma da gente falar de Deus, da forma da gente multiplicar, da gente trazer pessoas para estar na nossa igreja, né? Para estar conhecendo o evangelho. Né? Uma das formas que tem sido muito utilizada são os pequenos grupos, né? Que eles começam com 2 pessoas, depois são 4, e aí um vai levando o outro, e desses pequenos grupos, muitas vezes surge uma congregação e logo após surge uma igreja.
Então, os missionários têm trabalhado muito nessa linha, né? Algumas igrejas também, dos pequenos grupos multiplicadores. O nosso tema, né? Não sei se a gente vai conseguir passar o vídeo seria um vídeo para esse momento e o vídeo do hino. Se a gente não conseguir passar hoje, a gente passa no domingo. A gente tenta pelo menos... a Bia vai conseguir passar. Essa é a experiência do Ítalo. Ítalo é um missionário em Fortaleza e a gente vai acompanhar com ele um pouco da sua experiência, né, no campo missionário. Eu me considero filho do amor dos batistas brasileiros, porque quando meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade e eu questionava muito por que ele havia morrido. Todas as pessoas me diziam que era vontade de Deus, porque Deus que quis, e aquilo me irritava, porque para mim Deus era o culpado. Quando eu completei 13 para 14 anos de idade, a primeira igreja batista em Russas alcançou um vizinho meu, chamado Edmilson, que me convidou. Na mensagem, no finalzinho da mensagem, o pastor Isaías, que é missionário de Missões Nacionais, ele disse o seguinte: olha, Deus quer que você saiba que Ele é o seu pai e que independente da perda que você tenha tido, Ele sempre cuidou de você. E naquele dia 9 de setembro de 2001, eu entreguei minha vida para Jesus e tive o privilégio de ser cuidado espiritualmente e também muitas vezes materialmente, porque aquela família missionária, ela me mostrou que a vida só vale a pena com Jesus. Quando chegamos à cidade de Russas, nós já éramos missionários de Missões Nacionais. Na realidade, nós estávamos vindo de Fortaleza para revitalizar um campo em Jaguaribe, uma cidade aqui próxima. Na volta, nós paramos em Russas e ficamos encantados com essa cidade onde não havia um trabalho batista. Chegando aqui, na realidade, Deus colocou no nosso coração o desejo de plantar um trabalho aqui nesta cidade. Um dos grandes exemplos no relacionamento discipulador é a vida do irmão Ítalo. Ítalo se converteu aqui com 13 anos e a igreja começou a investir na vida do Ítalo. É a vida na vida. Aos 16 anos de idade, eu tive o privilégio de começar um pequeno grupo no bairro que eu morava. E hoje eu entendo que aquela evangelização discipuladora é a maneira como Deus quer cuidar de nós. Ele quer que cada pessoa cuide um do outro. Então, eu comecei a evangelizar, a convidar pessoas, a cuidar de pessoas. E hoje, para a glória de Deus, lá em Russas, nós temos a segunda igreja batista, que é fruto desse pequeno grupo que nós iniciamos com 16 anos de idade. E em 2014, nós chegamos aqui em Fortaleza com a missão de plantar uma igreja no bairro Jacarecanga. Existem 2.700.000 pessoas precisando de Jesus. Então, eu comecei a orar para que Deus nos direcionasse. Com a visão de igreja multiplicadora, nós começamos a trabalhar com a evangelização discipuladora, o relacionamento discipulador, indo nas casas das pessoas, não apenas oferecendo estudo bíblico, mas oferecendo a elas a oportunidade de ter um amigo, de ter alguém que possa compartilhar vida na vida, vida de Deus com elas. Estamos lá no Joaquim Távora com um projeto de jiu-jitsu. E aqui no Mondubim nós temos em Jacarecanga. Estamos na região oeste com a revitalização da Igreja Batista em Quintino Cunha. Estamos na região sul, aqui nesse bairro, no Mondubim, com a plantação de igreja. Temos na região leste, no bairro Ancuri, a Igreja Batista Paraíso, também com PGM. E temos no coração de Fortaleza, no Seminário Batista do Ceará, nós temos hoje um PGM funcionando lá às quintas-feiras e já temos ali os cultos da congregação aos domingos. Então nós estamos trabalhando relacionamento discipulador, oração, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Conheci o missionário Ítalo e foi a bênção porque na realidade o primeiro trabalho que nós fizemos foi com ele lá em Joaquim Távora. E eu me recordo que das vezes que ele me dava carona, na porta lá de casa, a gente conversava muito, ele manifestava o desejo, né, de alcançar outros locais. Hoje eu pergunto para ele: e aí, missionário, como é que está? Ele disse: o jeito do Benaf está bem melhor, né? E realmente assim, eu fico emocionado
porque arde o desejo de fazer algo. A noção de alegria, de ter o privilégio de ver o agir de Deus, de ver as histórias da Bíblia saindo e acontecendo ao nosso redor. E eu creio que é só o começo. Quando eu me lembro que a família missionária chegou na minha cidade e me acolheu, quando eu lembro de tudo que Deus já fez na minha vida como cristão, na minha vida como missionário, e eu vejo a necessidade, a carência das pessoas, eu não me imagino mais a minha vida sem esse propósito. A minha razão de viver hoje é levar isso para as pessoas, para que as pessoas conheçam Jesus e saibam que Jesus transforma. E eu me alegro de ser um fruto desse amor, um fruto desse cuidado que os batistas brasileiros têm tido em pregar o Evangelho, fazendo discípulos, cuidando das pessoas. Muito bonito, né, o testemunho dele. E uma coisa que me encanta na fala dele é quando ele coloca sobre o cuidado, sobre o ser amado. Né? A gente tem vivido dias difíceis, né? Dias da pandemia, onde a gente está praticamente isolado, cada um na sua casa. E esse cuidado, às vezes uma palavra de carinho que você dá para o outro irmão faz toda a diferença. E eu penso que é assim que os missionários vivem, né? Estão longe de suas casas, longe de suas famílias, e precisam ser cuidados, né? E uma forma da gente cuidar, uma das formas da gente mostrar amor aos missionários é contribuir, né? É sustentar esse trabalho que faz toda a diferença na obra da evangelização. Né? O nosso tema diz porque ele me amou, e a divisa está lá em 1 João 4,19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. A nossa igreja está com diversas atividades para missões, né? O nosso alvo é um alvo desafiador, é um alvo de R$10.000. Então, que os irmãos, eu acredito que os irmãos já estão colocando, já têm pedido a Deus, né, e colocado no seu coração aquele valor que deseja ofertar para missões. Então, a nossa campanha se encerra no último domingo de setembro, nossos cultos, mas a arrecadação vamos até o início de outubro, né? Então, os irmãos, né, podem participar das campanhas, podem participar do bazar missionário. Nós estamos organizando o bazar. Os irmãos que tiverem algum objeto, né, que possa doar para que a gente venda, né, para que a gente consiga reverter esses itens em recursos para missões. Os irmãos podem entregar à dona Marta. A igreja está funcionando de segunda a sexta, de 9 às 16, e nós estaremos lá organizando, né, esse bazar. Podem ser roupas em bom estado, pode ser itens de decoração, né? Pode ser um eletrodoméstico que você não use, que você tem lá guardado, né? Você ganhou no casamento, você ganhou em alguma festa, mas você não usou, você pode doar esse item para o bazar missionário. Então, vamos, até o final da semana, né? Até o início da semana que vem, vamos fazer as doações, né? Para que a gente possa organizar uma pasta no Facebook, vamos encaminhar pelo WhatsApp, e os irmãos vão poder escolher e fazer a sua reserva, né? Bazar missionário. Nós temos também os apoiadores de missões, né? Olha que bacana, nós temos alguns profissionais liberais que estão participando da campanha. Se você o indica, né, para fazer um serviço, ou se você faz o serviço com essa pessoa, você pode uma parte da renda, né, que ele arrecadar com aquele serviço, ele vai doar para missões. Então, os irmãos já receberam essa listinha lá no grupo do WhatsApp da igreja, né? Nós temos cabeleireira, temos psicóloga, que é a irmã Emily, mas a psicóloga a gente faz só uma ressalva que ela não vai poder atender pessoas da igreja, mas você pode indicar ela para atender algumas pessoas. Nós temos advogado, nós temos mecânico, temos eletricistas. Então, vamos ajudar esses irmãos no trabalho, e eles estarão também ofertando para missões. Temos dentista, né? Então, vamos participar desse momento. Uma outra ação nossa é
uma outra ação que nós estamos fazendo, né? A aquisição das camisetas também é uma forma da gente contribuir por missões, né? Nós já contribuímos com quase R$800 ali na compra das camisetas, né? Porque de alguma forma a gente está também trabalhando, investindo em missões, né? A gente compra e uma parte desse recurso com certeza vai para o campo missionário. E uma outra ação nossa é o nosso almoço missionário, que é sempre, né? A gente sempre realiza esse nosso almoço. Então, vai ser no último domingo, no dia 27 de agosto, 27 de setembro. O almoço é promovido pela juventude da igreja. O nosso cardápio será um churrasco, né? Valor de R$15. Você já pode fazer o seu pedido. Nós vamos aceitar débito e crédito, tá? Então, você já pode fazer o seu pedido, divulga para a família, né? Para outras pessoas. Vamos ter o serviço de drive, né? De drive e delivery, né? Então, a gente vai fazer entrega no 1º Distrito de Caxias, né? Nas imediações aqui do 1º Distrito. Então, os irmãos podem divulgar também o almoço, porque vai ser bem delicioso. Vocês lembram da nossa cantina, né? Da cantina da juventude, e é no mesmo padrão da cantina, né? Nós estamos muito felizes em poder fazer essa ação, né? Com a igreja. Eu não sei se a gente vai conseguir agora ouvir o nosso hino oficial, mas se a gente não puder ouvir agora, a gente ouve, né? No próximo domingo, ou então no encerramento do culto. Vamos conseguir? Acho que a internet de Bia hoje que também está tá um pouco instável. Então, nós vamos passar agora para o momento de intercessão, né? E no domingo nós vamos cantar o hino missionário, né? O hino de missões. Vamos ouvi-lo no próximo domingo. Irmão Wayne vai dar seguimento com o momento de intercessão. Irmãos, nós lemos há pouco do amor incondicional de Deus, e por isso multiplicamos e repartimos o pão, né? E no versículo fala que a igreja, lá no início, lá em Antioquia, a igreja, os irmãos eram unidos, os irmãos repartiam aquilo que tinham, né? E nada faltava a eles, né? Essa deve ser a nossa preocupação, deve ser o nosso desejo de estarmos servindo, né? Estarmos aí abertos a nos envolvermos, a abraçar realmente a obra, a causa do nosso Deus. Nós vamos agora orar pelos missionários, aqueles que estão passando por grandes dificuldades. Nós temos no nosso campo missionários que têm dificuldade de falar do amor de Deus. Nós temos perseguição no nosso país, nós temos dificuldade até mesmo de em cultos poder transmitir a imagem desses missionários. Então, vamos pedir por eles que passam por esses momentos difíceis, por aqueles que estão lidando com aquelas situações ali nas Cracolândias. Vamos pedir por aqueles que passam por momentos em meio à pandemia, a dificuldade de acesso às pessoas, né? Eu vou pedir à irmã Cristiane e à irmã Venância que estejam orando por essas situações tão adversas ao trabalho missionário no nosso país, ok? Irmã Cris e irmã Venância. Está me ouvindo, Eni? Sim, sim. Oremos, então. Senhor, nós te agradecemos por mais uma vez, ó Deus, podermos estar te louvando. Te agradecemos, ó Deus, por essa campanha de missões 2020, um ano diferente, ó Deus, para nós, um desafio maior para a convenção. Ó Deus, mas nós queremos te glorificar, porque embora muitos templos estejam fechados, mas a tua igreja está aberta, os nossos corações estão abertos, ó Deus. A tua obra não para, nós te glorificamos pela vida dos missionários, pelas igrejas que se mobilizam, pelo envolvimento de cada pessoa, pelas orações e pelas contribuições. Nós sabemos, ó Deus, que é difícil, é um chamado especial que o Senhor coloca no coração dos teus servos, que deixam, ó Deus, a sua vida particular, deixam os seus sonhos pessoais para trás, para estarem, ó Deus, à tua disposição, no teu reino,
evangelizando, cuidando, ó Deus. Então, nós queremos entregar nas tuas mãos a vida dos teus servos que estão, ó Deus, nos campos missionários, suas famílias, ó Deus, seus projetos, que o Senhor esteja sustentando, esteja à frente, renovando as forças, capacitando, dando saúde, livrando, ó Deus, do mal, de qualquer tipo de perseguição, de qualquer tipo de barreira. Que o Senhor esteja à frente, ó Deus, conduzindo a obra que é tua, levantando mais obreiros para esse trabalho, que nós, como igreja, continuemos, ó Deus, orando, contribuindo, e também, ó Deus, na nossa seara local, trabalhando, fazendo a nossa parte, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por essa campanha, pela mobilização da tua igreja, todos nós possamos fazer a nossa parte com alegria. O Senhor receba a nossa oferta, receba essa campanha e multiplique os recursos, ó Deus. E fale ao nosso coração através da tua serva missionária. Em nome de Jesus, amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque este culto, ó Pai, está relembrando e mostrando, ó Pai, o trabalho feito por missões nacionais, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, pela liderança, ó Pai, desse trabalho, pastor Fernando Brandão e sua equipe, todos os missionários, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que são grandes as dificuldades no campo, lugares remotos do nosso país, os ribeirinhos, Senhor, as cracolândias, tantos trabalhos, tantas frentes, ó Pai, que missões nacionais têm, ó Pai, em termos de trabalho, e nós queremos te pedir por cada um que faz parte desse elo, Senhor, específico de missões nacionais, e te pedimos que cada igreja que também faz parte desse elo, ó Pai, se responsabilize cada vez mais, sinta, ó Pai, o desejo de orar e contribuir por esse trabalho tão especial. Eu te peço, Senhor Deus, que tu seja, Senhor, com aqueles problemas que nós sabemos que há, Senhor, de perseguição, os problemas que nós sabemos que há, ó Pai, na Cracolândia, que é tão difícil atender aquelas pessoas e chegar àquelas pessoas. Ó Senhor, nós te pedimos que tu seja, dê sabedoria a cada missionário, dê sabedoria às equipes que trabalham, aos conselheiros, e, Senhor, a cada um de nós, que nós possamos estar sempre em oração, estar sempre imbuídos, ó Pai, de ajudar nesse trabalho que é nosso, porque a missão do ID é a missão nossa também, e nós precisamos fazer isso em todo o nosso país, e também na localidade onde nós nos reunimos, ó Pai, que nós possamos também cumprir o ID que o Senhor imperativamente nos deu. Obrigada, Senhor Deus, porque esse momento nós podemos ouvir esses missionários, o testemunho de cada um, do que eles estão fazendo. Obrigada por essa oportunidade, Senhor. E nós te pedimos que nossa igreja faça a sua parte, que cada um de nós faça a sua parte. Por tudo isso eu te peço em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Bia, nós temos como ter um momento de louvor. Nós vamos prosseguir, então. Antes de apresentarmos a irmã Rosimeire, enquanto a irmã Ana Paula falava, eu lembrava de um momento na minha adolescência em que eu participei de um culto das Mensageiras do Rei, em que uma missionária foi na igreja onde eu era membro, e no final daquele culto, a missionária fez um apelo para que aqueles que sentissem no coração que Deus estava chamando para esse trabalho específico de missões, que fosse à frente. E ela, naquela mensagem, alguns foram, mas naquela mensagem ela fez uma citação de uma situação vivida por ela, em que naquele momento é um momento muito difícil, e uma determinada irmã numa igreja fez esse apelo, dizendo que o trabalho missionário era extraordinário, muito bonito de ser feito,
E quando ela fez o apelo, como a irmã missionária estava fazendo, a filha dela aceitou o desafio de ser missionária. E ela falou assim, não, minha filha não, minha filha não. Minha filha não, porque o trabalho é muito difícil. Então, daquele momento, eu mesma vi o quanto é difícil o trabalho de missões. Eu era uma adolescente na época, e eu falei, isso deve ser muito difícil, porque para uma mãe fazer o apelo e depois dizer que a filha não iria, porque o trabalho era de muito sacrifício. E a gente começou o mês agora de setembro, o mês da campanha de missões, com um jovem que atua como voluntário ali no Amazonas, e ele falando que ainda há muitos lugares em que as pessoas não conhecem, não sabem quem é Jesus Cristo. Não ouviram falar ainda sobre Jesus, não ouviram falar. O fato de conhecer é nós desejarmos conhecer, mas eles nem sabem da pessoa de Jesus. Então, vemos que há uma necessidade aqui tão próximo a nós. Eu digo próximo, o país é imenso, mas próximo que eu diga dentro do nosso país. Né? Existem pessoas que não ouviram falar de Jesus ainda. Eu vou passar a palavra para o pastor Hamilton Vargas. Pastor, é um prazer vê-lo aqui, porque a gente achou que o senhor não teria como entrar para participar conosco. Eu vou passar a palavra para o pastor apresentar a mensageira. Já bati um papo com ela, um papo agradável. Ela entrou antes também, teve a oportunidade de conversar com alguns irmãos. E agora eu vou passar a palavra para o pastor fazer a apresentação, ok? Ok, minha querida. Eu quero agradecer a oportunidade. Eu estava ouvindo desde o início, com um fonezinho de ouvido, numa outra live, eu já tinha falado, só não saí para não ser deselegante. Então, peguei a parte que eu precisei falar, que foi logo após o atendimento da última pessoa que me procurou hoje, né? Mas eu estava desde o início acompanhando, só ouvindo. E agora meus olhos veem vocês. Isso é um prazer muito grande. É uma imagem muito legal. A missionária Meire Rosa, é isso mesmo, Meire? Eu peço perdão porque eu citei num texto que eu escrevi hoje, né, fiz a citação como aquele cachorrinho, o cachorrinho vira-lata que ele foi colocado no caminhão de mudança e no meio da viagem ele caiu. E ele não sabia voltar e não sabia para onde ir. Então eu estou diante da missionária Meire Rosa e eu quero agradecer a Deus por sua vida, pedir que você complemente essa apresentação, até porque eu sei que você trabalha com plantação de igreja em uma cidade, é do interior de São Paulo, essa cidade? É a cidade do interior de São Paulo. Então, eu vou orar pedindo que Deus te abençoe. Se você quiser falar do seu trabalho, fique à vontade para falar. Fernando Brandão é meu amigo pessoal, a gente tem boa convivência. Ele, Ezequias, Maria Helena. Ezequias foi aluno da escola que nossa família tem já há muitos anos, né? Então, aqui, Venância é a diretora, então ele foi aluno e tem um carinho muito grande, uma proximidade muito boa conosco, né? E eu vou orar agora pedindo que Deus use você como instrumento para falar-nos. Oremos ao Pai. Pai, eu quero colocar em tuas mãos a missionária Meire Rosa e pedir, Deus, que o Senhor supra a tua serva de tudo quanto ela necessita. Dê a ela, Senhor, recursos e as oportunidades para fazer diferença na cidade onde ela está trabalhando, onde o Senhor mesmo, o Senhor a colocou. Eu suplico, Deus, que nesta hora também use de sua instrumentalidade para falar aos nossos corações e que nós, ao recebermos, compartilhemos esta palavra. Obrigado por aqueles que estão assistindo no Facebook, obrigado por estes que estão com a janelinha fechada, mas estão com os corações abertos. Estamos prontos para receber uma palavra que venha do Senhor pela instrumentalidade da missionária Meire. Fala conosco em nome de Jesus. Amém.
Amém, meus irmãos. Seja bem-vinda, fique à vontade entre nós. Amém. Eu quero louvar a Deus, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela vida dessa linda e amada igreja, viu? Eu já tenho visto até aqui o quanto vocês têm sido importantes para a Junta de Missões Nacionais. E o nosso coração, pastor Hamilton, irmã Venância, se enche de alegria em ver a visão que a igreja tem com missões, né? O trabalho que a igreja tem com missões, e isso só nos dá prazer cada vez mais de servir ao Senhor, de saber que tem igrejas que levam a sério a palavra de Deus, o ID, a oração, a contribuição. E nós da Junta de Missões Nacionais só podemos agradecer as igrejas, né? Essa igreja tão maravilhosa, que tem nos abençoado e segurado a corda do outro lado. Então, pastor, líderes, coordenadores, muito obrigada. Como o pastor já comentou, a irmã Wani também, eu espero que eu tenha falado o nome da Wani certo. É isso aí? Seu nome está correto. Como eles já falaram, meu nome é Rosimeire Rosa, eu sou esposa do pastor Marcelo Rosa, nós somos missionários, né, de missões nacionais, ou seja, nós somos seus missionários. E isso é um prazer, é um privilégio poder dizer isso à igreja, né? Nós estamos no campo missionário, plantando igreja há 12 anos, revitalizando igrejas também. Deus tem dado a nós o prazer também de revitalizar algumas igrejas. Ali no norte, nós estamos no norte de São Paulo, ali naquele interior, onde muitas vezes nós achamos que tem igreja batista em todas as cidades e estados, né? Mas, infelizmente, ali onde nós estamos, existe um vazio da presença batista. E há 12 anos atrás, quando nós ouvimos isso, nós não tínhamos essa noção, nós não imaginávamos isso. E o nosso coração, né, veio realmente desejar levar a presença batista, igrejas batistas, ali naquelas localidades, naquelas cidades. Então, nós oramos a Deus e nós ainda estamos com um trabalho, ainda com o nosso coração cheio de desejo e vontade de entrar em algumas cidades que estão ali próximas. Nós sabemos que não é fácil, por conta de que quando chegamos, né, na cidade de Cajobi, nós vimos, assim como talvez seja a realidade do Rio de Janeiro, de cidades aqui, de localidades, a religiosidade e a questão do espiritismo. Então, de uma certa forma, nós temos muita dificuldade, né? Porque a religiosidade, ela endurece o coração, ela nos cega, então a gente começou ali com um pouquinho de dificuldade. Eu queria pedir, por favor, quem está aí colocando os slides, que pudesse colocar o slide da minha família, para eu apresentar para você poder ver o rostinho, né, da minha família. Se der certo. Bom, enquanto não acontece isso, nós fomos para lá, então, há 12 anos atrás, e Deus ali começou a abrir as portas. Nós começamos ali com a Transpaulista, né? Isso. Stephanie está de preto, pastor Marcelo, eu e Letícia. Nós fomos para lá, elas tinham 11 anos de idade. Às vezes nós falamos assim, filho de crente é crentinho? Não, né? A gente sabe que não é. Filho de missionário é missionáriozinho? Não, não é, né? Mas eu creio assim, que Deus tem um chamado para todo mundo. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, eu tenho no meu coração que todos nós somos missionários, do nosso lar, do nosso bairro, da nossa escola, da nossa faculdade, nós somos missionários do Senhor. Mas tem aqueles que o Senhor quer que vá fazer missões um pouquinho mais adiante. Eu coloquei um texto aí que me chama muito a atenção, é logo o próximo slide,
que chama muito minha atenção a questão de obediência, né? Quando fala que em Damasco, eu vou ler Atos 9, 10, 12, é pequenininho, mas é algo que chama minha atenção ao que se diz respeito à obediência. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, o que ele respondeu? Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Vou repetir Atos 9, do versículo 10 ao 12. Então, eu percebo aí, com todo esse texto lindo, maravilhoso, né? Que começa o início de ministério de Paulo, a gente percebe, assim, a obediência de um homem, Ananias, que ele vê toda aquela situação de Tarso, de Saulo, e assim, mas mesmo assim ele obedece à palavra de Deus. E eu digo para você que, com a palavra de Deus, diz que se nós buscássemos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas nos seria acrescentada. E nós temos vivido isso em Junta de Missões Nacionais. Pode colocar o próximo slide, que quando a gente obedece Deus, olha só, eu fui para Cajobi, nós fomos para Cajobi em 4. Hoje nós somos em 7, né? E isso eu me orgulho a dizer que Deus prepara homens valorosos para as nossas filhas, nós buscamos a Deus, e eu sou vó, viu, pastor? Eu tenho orgulho, não sei se o senhor é vó, se vocês são avós, mas eu vou dizer... Ainda não. Não, olha, quando vocês forem, vocês vão lembrar de mim. Vocês vão falar, aquela missionária é doida, mas ela falou sério. Então, nós temos orgulho hoje de ter a Valentina, de 9 meses. E eu digo para vocês assim, quando hoje, irmão Anne, se minha filha, eu fizer um apelo, e se a minha filha se entregar para missões, eu sou a mulher mais feliz desse mundo. Eu sou a mulher mais feliz desse mundo, porque não tem lugar melhor para estar os nossos filhos, né? E entregar suas vidas para missões. Eu falo para você, porque hoje eu falo com propriedade e autoridade. Eu não tenho outro lugar para estar, a não ser trabalhando para o Senhor, para viver esse amor. Sabe o que nós falamos? Amar, multiplicar esse amor que o Senhor tem nos dado. E nós temos vivido isso na cidade de Cajobi. Sabe por quê? Porque chegando ali, a gente viu pessoas que não conheciam esse amor, não conheciam a palavra de Deus, jovens que há 10 anos estavam longe, não tinha relacionamento com o seu pai ali na cidade. Quiser passar, tá? Tem ali agora uma foto de Bem-vindo Cajobi. É uma cidade linda que eu digo para vocês que vocês podem fazer uma caravana aí para lá, que vai ser uma honra recebê-los. Olha, já estou apelando, né? E ali naquela cidade nós trabalhamos com jovens, onde os jovens têm dificuldade de relacionamento com seus pais. Então, ali nós trabalhamos com um jovem, onde ele já fazia mais de 10 anos que não falava com seu pai, claro, por conta de divórcio, situações do passado, mas ele conheceu a palavra de Deus. Ele ouviu sobre o amor de Deus, ele ouviu sobre o perdão de Deus, ele ouviu que Deus é um Deus que joga fora os nossos pecados, que Deus nos faz viver vida nova, que nos faz viver transformação. E esse jovem, ele foi batizado para a honra e glória do Senhor. Esse jovem, no dia do seu batismo, ele foi na cidade onde o pai dele está morando agora, ele foi pedir perdão para o seu pai. Ele entendeu que ele não precisaria nem ouvir, se não precisasse, o perdão do pai dele, mas ele precisaria pedir perdão para o pai dele. E ele foi para aquela cidade, vizinha, próxima, mas ele foi para a cidade e foi pedir perdão para o seu pai. Então, o nosso trabalho ali, pode passar, tem sido algo de relevância naquela cidade, né? Quando nós chegamos lá, nós não éramos bem falados, não.
Nós não éramos bem falados. Eles falavam assim que os amarelinhos iam roubar a casa deles, que era o Jesus Transforma, né? Que não era para abrir as casas, para tomarem cuidado. E aí, nós não tínhamos lugar nem para fazer nossos cultos. Nós não tínhamos espaço, nós não chegamos na cidade sem nada. Só falaram assim para o pastor Marcelo, ó, você vai para uma cidade onde não tem igreja batista, onde não tem nada, e você vai ali evangelizar, você vai plantar uma igreja. E ele pediu para orar, ele foi orando no caminho, pedindo direção de Deus. Aí chegou lá na cidade, quando ele foi numa padaria, em primeiro lugar. Ele foi a uma padaria. E ali naquela padaria tinha um empresário, né? Bem sucedido ali naquela padaria. E quando ele chegou ali, ele começou a conversar com o dono da padaria, pedindo algumas informações sobre a cidade. Esse empresário ficou prestando atenção e foi lá onde estava meu esposo. E ele perguntou para o meu esposo o que ele estava fazendo ali. Aí ele falou assim, meu esposo, sem saber quem ele era, ele falou assim, olha, eu viajei 500 quilômetros, Deus me trouxe aqui para falar para o senhor que Jesus te ama, que Jesus quer algo para a sua vida. Ele falou assim, eu já conheço Jesus, mas eu me distanciei desse Jesus. E aí meu esposo falou para ele, mas eu estou aqui hoje para dizer para o senhor que hoje o senhor quer se reconciliar com o senhor. Ali naquele momento, naquela padaria, esse homem se reconciliou com Jesus, para a honra e glória do nosso Deus. E ele ainda falou assim, ó, eu sei que você está precisando de alguma coisa, o que você precisa? E eu tenho esse algo para você. Ele falou, eu preciso de um lugar para dormir e para fazer as reuniões, fazer os cultos. Ele falou, eu tenho um lugar para você. E esse espaço que vocês estão vendo aí, gente, é um espaço onde Deus ali deu logo no primeiro momento para nós, para a glória dele. Essas cadeiras foram outro assunto, outra polêmica, porque quando o pastor Marcelo foi lá pedir essas cadeiras, ele foi lá pedir na igreja. E aí o padre falou que só tinha umas cadeiras velhas, então uma freira lá, uma madre, na verdade, deu essas cadeiras. E o pastor Marcelo andou com as 50 cadeiras nas costas, debaixo do sol, enquanto ia acontecendo os evangelismos. À noite, tudo bonitinho, arrumadinho, uma irmã falou assim, pastor, o senhor é maluco? Aqui na cidade tem mais bar do que gente. Essas pessoas vão chegar aqui, vão chegar com sede, vão querer beber cerveja, pastor. Olha essas cadeiras. Aí o pastor coçou a cabeça, aí o pastor falou assim, minha irmã, fique em paz. Porque se caso alguém falar alguma coisa que não vai acontecer, a gente fala que Jesus vai descer redondo na vida de cada um, minha irmã. E aquelas mulheres começaram a rir, todo mundo deu risada. E aí a gente percebeu que realmente o propósito de Deus, né? Quando a gente trabalha para o Senhor, quando a gente faz a obra do Senhor, porque eu falo assim, gente, com todo o amor, com tudo que a gente tem no nosso coração, nós não fomos para aquela cidade para fazer um templo. Nós fomos lá para resgatar as vidas. E Deus, conforme a gente foi resgatando as vidas, Deus foi acrescentando no nosso trabalho. E olha, pode passar. Passado um tempo, lá na cidade eles falavam assim, que missionário só chegava na cidade para ficar 6 meses. Então a gente tinha dificuldade para as pessoas abrirem seus corações, para as pessoas trazerem suas famílias, mas Deus foi agindo ali, porque o nosso coração era de fazer com que as pessoas conhecessem a Cristo ali. E lá nós trabalhávamos com jovens, nós fazíamos a todo momento evangelismo na rua, nas casas, para nós sermos conhecidos. Esse empresário que emprestou essa portinha aí, aquele salãozinho anterior, ele viu que o nosso trabalho estava dando certo. Ele viu a seriedade, como nós levávamos Deus para aquelas pessoas ali na cidade. Aí, todo esse espaço aí que vocês estão vendo, Conexão Primeira em Cajubi, Igreja Batista,
era um depósito de material de construção. Ele chegou no pastor Marcelo sem nós pedirmos. Pastor, você não quer esse espaço, não? Aí o pastor Marcelo, mas o senhor vai me dar aluguel? Não, não, é para o senhor usar. Limpa aí, ó, limpa todo esse espaço e usa. Quanto o senhor precisar, sem cobrar 1 centavo de aluguel, gente. Eu falo que quando Deus está no negócio, ó, aí o lugar. Aí aumentou as cadeiras, né? Recebemos doação de cadeira também. E para encher essa igreja, isso daí foi num dia de festa que nós tivemos ali na igreja. Então é fácil, porque as pessoas são curiosas, as pessoas querem conhecer. E Deus nos abençoou e nos presenteou nesse lugar. Só que passado um tempo, né, no nosso trabalho, que a gente vai falando do amor de Cristo, tem aquela situação. Ali na cidade, nós temos o trabalho ali, como somos em 10 mil habitantes, a cidade é pequena. Então, quando os jovens, eles amadurecem, faculdade, uma boa escola, eles precisam ir para fora da cidade, né? Então, eles têm que viajar. E o único ramo de atividade ali na nossa cidade, o maior deles, é catar laranja. Catador de laranja, colher laranja ou a cana-de-açúcar. Então, ali para uma pessoa ganhar R$100 por dia, ela precisa colher 100 caixas de laranja, porque é mais ou menos R$1 e alguns centavos a cada caixa de laranja. E ali tem umas mulheres que são guerreiras, sabe? Elas colhem 100 caixas de laranja por dia, debaixo de sol, de chuva. Então, aqui tem uma... Eu estou olhando aqui, eu até me emociono, porque eu vejo essas mulheres, tem umas mulheres guerreiras aí, da qual eu estou falando, que é até gostoso poder citá-las, né? Do trabalho que Deus tem usado e tem feito ali naquela cidade. E nós começamos também ali trabalho com crianças. Se você puder passar, às vezes quando eu quero falar das minhas 2 filhas, ó, Letícia e Stephanie, quando chegou na cidade, gente. A Stephanie que está na frente, nós não tínhamos ninguém para tocar, ninguém para cantar, né? E Deus, ele vai tirando de nós aquilo que nós não imaginamos. E Stephanie começou a fazer aula de teclado. Stephanie começou a fazer aula de violão. E Letícia começou a fazer aula de teclado. Elas dançavam na igreja. E aí, a partir daí, as outras crianças que iam chegando, iam vendo elas, iam querendo também. Quer cantar, quer tocar, quer dançar, né, para o Senhor. Então, a gente vê assim que no passado, sabe aquela situação que nós imaginávamos que as crianças é o futuro da igreja? Não. As crianças é o presente, é o agora da nossa igreja. Elas vão trazer os papais, os titios, para ouvir da palavra, para ver elas dançando. Então, é uma maneira da qual a gente tem falado para o Senhor, né? Que todos nós todos precisamos ser usados por Deus, no momento e na hora que eles desejam. E aí, passando um pouquinho, a gente vê alguns resultados, né? Dos nossas crianças que vão crescendo e aí ouvem da palavra de Deus e vão se juntando. E aí, esse dia aí foi o batismo de alguns jovens nossos ali da cidade, né? Onde nós podemos perceber que vale a pena. Esses jovens aí, alguns deles depressivos, se cortavam por conta de depressão, né? A gente sabe que muitos jovens, eles têm dificuldade de falar com seus pais, dificuldade de abrir o coração. E quando eles veem alguém que tem amor, alguém que não está preocupado no pecado, está preocupado com a vida dele, está preocupado com a situação que ele está vivendo, está preocupado com os relacionamentos que eles estão tendo, que é isso que nós falamos, né? Às vezes a gente quer fazer muito pelo falar, mas as pessoas estão querendo ver a sua atitude, e é o que nós estamos fazendo ali em Cajubi. A gente se doa para essas pessoas, nós não temos tempo assim, falar, você tem o seu dia. Temos sim, gente, temos, ninguém passa mal ali não, mas o nosso melhor tempo é quando a gente está cuidando dessas vidas.
e às vezes até pessoas que, famílias, casais ali, que ligavam para a gente, né? Hoje não mais, porque a gente tem tratado disso, mas pessoas ligando para nós, né? À meia-noite, porque tem brigado com o seu marido, e a gente corre lá na casa para ajudar, para poder orientar. Então, a gente fala assim que isso é aquilo que o Senhor tem nos dado como, eu vou falar para vocês, é prazeroso. Depois que você senta e você vê uma família, né, totalmente destruída, reconciliada, você fala assim, é pesado, mas depois é um prazer de você ver o agir de Deus, né, o trabalhar de Deus. E aí, gente, o que aconteceu? A gente trabalhando para o Senhor, mas o inimigo, ele sempre quer tentar, né, de alguma coisinha nos atrapalhar, mas ele não tem esse poder. Porque como o pastor Fernando Brandão estava falando na sala de oração hoje, ele não tem esse poder, porque a gente pede para o Senhor para que ele não tenha esse poder, ele tenta, mas que a gente não seja tocado. Esse homem que nos emprestou aquele galpão, foi para leilão aquele galpão. Então, da noite para o dia, nós ficamos sem lugar para fazer culto. Nós ficamos sem lugar, nós fomos despejados, eu posso dizer assim, né? Que chegaram lá no meu portão e falaram assim, ó, pastor Marcelo, o senhor tem 3 meses para sair desse galpão. E aí depois foram no mesmo dia e falaram assim, não, o senhor tem 1 mês para sair do galpão. Mas Deus já sabia de todas as coisas, né? Porque nós ficamos preocupados. Vamos abrir nossa casa, nossa garagem. A gente bota todo esse povo na nossa garagem, mas já tem pequeno grupo mesmo, a gente não vai ficar sem fazer as reuniões com a galera, né? E aí, gente, ali naquela cidade, nós tínhamos amizade com um grupo de espíritas. Nós tínhamos amizade. Nós caímos na graça desse povo, desse pessoal, onde nós tínhamos oportunidade, sim, de falar do amor de Deus para eles, né? Aí, aconteceu de um rapaz do centro espírita ligar para o pastor Marcelo, ele encaixotando as coisas lá e falou, pastor Marcelo, eu estou sabendo que o senhor está sem lugar para ficar, para fazer suas reuniões, seus cultos. Ele falou, faz assim, pastor, vem aqui no centro. Não era no centro da cidade, não, é no centro mesmo, gente. Ele foi no centro. Aí ele falou, me ligou, pediu para eu orar. Eu falei, vou orar. Eu orei de joelho, gente. Eu orei de joelho, porque como assim? Eu falei, Deus do céu, né? Enfim. Mas nós sabíamos do amor desse rapaz por nossas vidas. Nós sabíamos. Ele ele mostrava mesmo esse carinho por nós. E aí, gente, o pastor Marcelo, eu vou chegar no centro, vou buzinar, ele sai. Aí o pastor Marcelo chegou na frente do centro, buzinou e o homem falou, entra aqui, pastor. Aí o pastor falou, Jesus, vai comigo. Ele entrou. Ele entrando no centro, uma senhora já veio com um café para ele. Pastor, toma um café. Aí o pastor Marcelo falou, Jesus, toma comigo esse café, então. Ele tomou. Essa mulher falou assim para ele, pastor, nunca nenhum homem, nenhum pastor entrou aqui. E muito menos tomou um café nosso. Aí o pastor fez assim só. Aí o rapaz, que é amigo do pastor, falou, pastor, sabe por que eu te chamei aqui? Porque eu fiquei sabendo que eles pediram o prédio para o senhor. Mas o senhor não vai ficar sem ter lugar, não. Aí chamou o pastor para fora, que é do lado, esse local onde vocês estão vendo agora é do lado, praticamente do lado do centro espírita. Falou assim, ó, pastor, tá vendo essa casa? A segunda, a terceira é um salão. Era uma oficina minha. Aquele lugar agora é do senhor. O senhor faz o que o senhor quiser lá, arruma, faz o que o senhor quiser. Aí o pastor falou, não, mas eu não tenho dinheiro para pagar aluguel. Ele falou, pastor, não faz isso comigo? Quem está pedindo dinheiro para o senhor? E, queridos,
eu posso dizer para você que quando Deus manda, o diabo ouve e ele obedece, amém? E Deus nos deu esse espaço aí, ó, menor, né? Mas nós não ficamos sem um lugar para estarmos trabalhando com crianças, com os nossos jovens, com as nossas famílias ali, para a honra e glória do Senhor. Pode passar. Aí a foto. E aí nós temos ali, gente, um projeto com as crianças também, onde nós trabalhamos com as crianças, né? Nós temos, para a glória de Deus, a pandemia atrapalhou um pouquinho, né? O nosso trabalho de estar no ajuntamento, porque as crianças no interior, elas gostam de estar perto, a gente gosta de estar perto, né? De abraçar. E essa pandemia atrapalhou um pouquinho o nosso, mas por enquanto, que nós vamos voltar logo, em nome de Jesus, todo o nosso trabalho ali. Então, Deus foi acrescentando através dessas crianças, as tias. Nós lá fazemos trabalho social. Eu falo para Deus que eu quero fazer um curso de cabeleireira, sabe? Um curso de cabeleireira. Porque quando a gente vai fazer trabalho social com as mulheres, a gente faz limpeza de pele, tem umas mulheres que vai lá e corta o cabelo, aí a gente pede para alguém vir de fora para cortar os cabelos, né, tudo. E aí eu fico ali amando na hora de cortar o cabelo, onde você pode ali falar do amor de Deus para aquelas mulheres, quando você está arrumando o cabelo delas, quando você está cortando o cabelo. Aí eu falei para Deus, eu quero cortar cabelo, né, para eu poder, porque não vai poder sair dali, né? Você começou a cortar, a pessoa já não pode mais sair do lugar. Então, mas é uma estratégia que a gente tem que sempre estar pensando de como utilizar isso para o Senhor. E eu tenho orado a Deus para Deus nos dar recurso para fazer esse curso de cabeleireira ali, para estar abençoando. E essas crianças são as coisas mais deliciosas dessa vida. Passando um tempo, amados, a gente continua trabalhando para o Senhor ali, fazendo a obra do Senhor, porque eu gosto de lembrar isso. Eu gosto de lembrar isso. Deus, ele conhece as nossas necessidades, como diz a palavra, né? Ele nos dá muito mais do que pedimos e muito mais do que imaginamos. E aí, o pastor Marcelo foi numa igreja, né? Falar do nosso trabalho, de uma promoção que ele foi em São Paulo, e naquela igreja, naquele dia, foi um visitante. Foi um visitante naquela igreja. E ele ouviu do pastor Marcelo que o nosso carro já estava virando uma carroça. Por quê? A gente vai buscar no sítio, nas fazendas, nas cidades vizinhas, pessoas para vir para a igreja, porque nem sempre é muito distante. Então, nós íamos buscar essas pessoas. Aí esse homem, ele ouviu o pastor Marcelo falando. No outro dia, ele não mora na cidade de São Paulo. Ele mora em outra cidade que eu não sei, eu não conheço ele. Diz que ele ligou para a igreja onde nós tínhamos falado, e ele falou assim, ó, eu quero doar uma Kombi para missões lá em Cajobi, para a cidade de Cajobi. Uma Kombi 69. Nossa, o pessoal ficou vibrando. Só que quando chegou para nós, era só assim, uma Kombi 69. Então, nós pensávamos assim, que a gente ia ter que mexer no motor, que ia ter que arrumar ela, né? Porque era antiga, gente. Mas não, quando Deus faz, Ele faz tudo perfeito. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece as nossas necessidades. E Deus tem ouvido as orações de vocês, igreja. Deus ouve as vossas orações. E olha o que Deus nos deu. Essa Kombi aí. Todinha original. Tudo original. O pastor deve saber, os homens aí de plantão devem saber o que eu estou falando. O estofado, a coisa mais linda desse mundo. Tanto é que quando a gente estava levando ela para Cajobi, a gente ficou com medo, porque as pessoas que conhecem colecionadores, essas coisas, porque esse homem era um colecionador de carro antigo. Ele colocou motor de Porsche na Kombi. E aí ele tinha acabado de vir da Argentina com ela. E aí ele doou para nós.
Aí cuidamos dela muito bem. A gente cuidou, a gente chamava ela de Cremilda, a Kombi missionária Cremilda, né? Eu não sei porquê, mas colocaram Cremilda e a gente deixou Cremilda. E é bonito o nome, Cremilda. Aí, gente, Deus é tão maravilhoso. Não muda ainda não, não muda ainda não, deixa aí. Deus é tão maravilhoso que a gente começou a buscar as pessoas com a Kombi. Aí depois, Deus foi acrescentando vidas e pessoas na nossa igreja, né? Pessoas que tinham carro, pessoas que podiam buscar nossos irmãos. Então, o pastor Marcelo começou a comentar da gente comprar um terreno. A gente precisa comprar terreno. E dinheiro para comprar terreno? A gente não tem dinheiro para comprar terreno. Como assim vai comprar? Esse irmão que emprestou esse galpão para nós, o anterior, ficou sabendo que o pastor estava interessado no terreno. Ele tinha um terreno. Ele gostou da Cremilda. Aí ele falou assim para o pastor, o senhor me dá a Kombi e o senhor me dá mais um dinheiro e eu te dou o terreno. Aí o pastor falou, não, mas eu não tenho dinheiro, eu só tenho ela. Ah, assim não dá. Não, eu só tenho ela. Se quiser, é só ela. E aí esse homem pegou a Kombi e a gente pegou o quê? O terreno, para a glória de Deus. Só que não é essa igreja, não. Essa igreja eu coloquei aí, queridos, porque é uma igreja que nós estamos revitalizando na cidade de Olímpia. Vocês conhecem Olímpia? Termas dos Laranjais, já ouviram falar? Já ouviram falar? Se não, coloca aí, Termas dos Laranjais, Olímpia, vocês vão passar umas férias lá, porque é um lugar sensacional, igual o Caldas Nova. Sabe, termas de água quente? Diz que lá em Olímpia é melhor. Eu só conheço Olímpia, não conheço Caldas Nova. Eu só conheço Olímpia. Diz que é melhor ainda. Vocês vão lá fazer uma caravana e depois vão passear em Olímpia, no Termas. Ai. Então, essa igreja é uma igreja, é a Igreja Batista Memorial, onde nós estamos revitalizando ela. Nós já plantamos 4 igrejas e revitalizamos 5 igrejas para a glória de Deus. Então, Deus tem permitido que a gente tenha abençoado. Pode passar. Essa irmã, queridos, é uma irmã que ela tinha vício, uma irmã maravilhosa, trabalhadeira. Sabe aquelas que eu te falei? Colhedora de laranja? Essa irmã de azul. Ela era alcoólatra quando nós conhecemos ela. Ela bebia demais. Ela era de ser carregada para casa. Trabalhava, em vez de ir para casa, quando chegava do serviço, ela parava no bar. O ônibus rural deixava ela ali e ela bebia. Mas uma mulher trabalhadeira, onde, infelizmente, o inimigo tem pego muitos ali naquela cidade por conta de vícios, né? Onde nós temos orado e pedido para Deus, para a gente alcançar essas pessoas. Ela, para a glória de Deus, ela parou com o vício, andando com o Senhor. A gente grudou nela, né? A gente grudou nela, discipulamos ela, e para a glória de Deus, ela acabou com o vício. Mas ela veio a ter um problema no intestino. Então, o que nós começamos a fazer? Começamos a orar, colocar a igreja para orar para ela. Ela precisou fazer uma cirurgia, precisou fazer aquela situação da bolsinha, oramos, pedimos ao Senhor, ela reverteu a cirurgia e, para a glória de Deus, ela está curada. Ela é outra pessoa, ela parece uma jovenzinha hoje, porque Jesus entrou na vida dela. Ela tem outra vida, outra aparência, para a glória de Deus. Pode passar aí. E aí, gente, esse lugar aí foi o que Deus nos deu. Tinha um terreno, mas não tinha condições de fazer uma igreja, porque faltava, né? Mas a oração, gente, eu falo, contribuição é bênção para nós, mas oração também. Sabe o que o pastor Marcelo descobriu? Que existem americanos que constroem nossa igreja. Batistas brasileiros, né? Que tem terreno,
uma equipe, eu não sei se o pastor conhece, a equipe do pastor Tony Gray e a Karen Gray, foram eles, a equipe deles, veio conhecer o nosso terreno, veio ver o nosso terreno. E eles vieram e construíram a nossa igreja em uma semana, sem nenhum custo, para a glória de Deus. Se vocês me perguntarem, vocês queriam isso? Não, a gente não foi com intenção nenhuma. A nossa intenção são vidas, são almas. A nossa intenção é que aquela cidade seja totalmente resgatada para Jesus. Isso daí é só algum suporte que Deus nos deu. Porque o nosso maior desejo ali são vidas, são pessoas, são famílias resgatadas, como eu apresentei para vocês. E isso tudo só tem acontecido porque a igreja de vocês tem nos abençoado. Gente, que lindo ver a campanha de vocês. Que lindo poder ver esses 10 mil reais para missões nacionais. Porque é dessa maneira que nós vamos... Pode passar. É dessa maneira que nós estamos mantendo mais de 900 missionários espalhados no Brasil. Missões nacionais. Tem mais de 900 missionários espalhados no Brasil, porque vocês têm mantido o compromisso com missões nacionais. Olha lá, Igreja Multiplicadora tem feito mais de 30 mil líderes por ano. Tem apresentado a Igreja Multiplicadora para outras igrejas, para multiplicar líderes. Olha lá, e vocês podem ver os programas, né? Os 7 programas radicais. Gente, é algo também fantástico que Deus está fazendo através da Junta de Missões Radicais. Nacionais, os radicais, onde tem radicais no Amazônia, radicais no Nordeste. Agora nós vamos ter radicais no Sul, vamos ter radicais em São Paulo também, para a glória de Deus. Né? Agora, eu e meu esposo também estamos tentando fazer com que a gente comece agora, nesse final de ano, um trabalho com radicais ali também. Nós temos 43 unidades de Cristolândia. E o desejo da Junta de Missões Nacionais é ter uma Cristolândia em cada estado brasileiro. As nossas casas acolher. Gente, o trabalho de missões nacionais não para. Nesse tempo de pandemia, a gente tem visto o trabalhar de Deus, o quanto Deus tem nos cuidado das nossas vidas, cuidado de missões nacionais. Mas é que eu gosto de estar sempre falando, eu gosto de mencionar e firmar isso, pastor, irmã Venância, porque vocês têm visão missionária e têm levado para a sua igreja. Sabe, eu gosto muito de falar que a igreja é muito aquilo que o pastor realmente tem visão. E eu vou nas igrejas, nossas igrejas, eu tenho visto e eu posso falar que é um privilégio falar de missões, porque quando a gente está ali ou quando a gente sai do púlpito, ali naquele momento, a gente vê o brilho nos olhos de cada pastor, podendo mostrar, olha, eu faço parte desse pedacinho de missões nacionais. Então, eu louvo a Deus pela sua igreja, por vocês, irmãos, que têm nos abençoado, que têm orado por nós, porque quando eu estou com uma dificuldade lá em Cajubi, né, na nossa cidade, seja qual for, sabe o que eu falo para Deus? Eu falo assim, Senhor, tem um exército que está orando por nós. Ouve a oração deles, porque nós estamos precisando disso. E aí o Senhor tem honrado, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem acrescentado, como eu tenho dito para vocês. Isso tudo porque tem aquelas pessoas, vocês que seguram a corda do outro lado. E isso é para honra e glória do nosso Deus. E a próxima, eu gostaria de deixar o contato, meu contato e do pastor Marcelo, né? Do pastor Marcelo, o celular 996280084 e o meu contato 17, né? 981596661.
Porque se você quiser, além de você ter o seu alvo com a tua igreja, o compromisso com a sua igreja, você desejar adotar o meu campo missionário com apenas R$30 por mês, aí você vai estar recebendo nossa cartinha, vai estar recebendo todas as notícias todo mês da nossa cidade. Se a sua igreja, pastor, quiser adotar o nosso projeto também, né? A igreja com R$30 só, não precisa... não, a gente já tem um monte de missionário. Não, pastor, R$30 eu já fico feliz. A igreja universitária, né? Igreja Batista Universitária está lá nos abençoando com R$30, mas está lá com a gente, recebendo nossa cartinha todo mês. Então, eu queria deixar agora, nesse momento, o nosso agradecimento. E se vocês quiserem fazer, então, o nosso PAN, é só me mandar mensagem no WhatsApp, eu tenho prazer de preencher o seu PAN. Eu tenho prazer de falar com você. E agora o nosso projeto também está mandando o WhatsApp para vocês, né? Para saber como vocês estão e falar um pouquinho de nós também. Então, irmã Wayne, pastor, irmã Venância, muito obrigada. Os coordenadores, os líderes dessa igreja, você, membro dessa igreja, muito obrigada, né? Porque para mim foi uma honra poder falar um pouquinho do que Deus tem feito lá na cidade de Cajubi. Deus abençoe vocês. Eu estou maravilhada, irmã Rosimeire, das coisas que vocês já viveram, né? E a vitória que veio aí, essa consagração até aqui, né? De vocês terem conquistado ali o espaço próprio, né? O caminho que vocês tiveram que passar é muito interessante. Gostei muito mesmo de ouvi-la. A irmã, que o Senhor continue abençoando muito sua vida e do pastor Marcelo. E dessa família linda, que a irmã, quando falou que era vovó, eu falei, não, algum engano, né? A irmã é muito jovem. E que Deus continue abençoando sua vida, ricamente. Pastor Hamilton. Pastor Hamilton. Opa, quero agradecer, irmã Rosimeire, deixar um abraço para o pastor Marcelo Rosa e também eu faço questão de registrar. Hoje teve uma atividade especial na nossa convenção e participou lá a nossa querida irmã, que é psicóloga, né? E é a irmã Emily, num podcast. E o podcast, eu com um clique agora, eu estou compartilhando. Compartilhei agora com os irmãos o link no grupo da Igreja Universitária. Então, vou compartilhar depois no site da convenção e nas demais redes que a gente tem. Eu não ouvi, não assisti ao podcast, mas eu recebi já 2 telefonemas de pastores elogiando o trabalho que foi feito. E eu quero parabenizar a nossa irmãzinha aí, a irmã Emily. Quero parabenizar a Emily e agradecer a ela por essa atuação, onde ela falou sobre o Setembro Amarelo, prevenção a suicídio, que é uma coisa muito necessária. Então, foi um trabalho relevante. Rosimeire, a sua atuação hoje aqui foi extraordinária, um exemplo daquilo que Deus pode. Não existem... Quando se esgotam os recursos humanos, a graça de Deus, ela se multiplica e Deus age quando os nossos recursos eles se esgotam. Então, agradeço muito por sua presença, agradeço a presença de Missões Nacionais. E nós vamos orar mais uma vez, dizendo obrigado, obrigado, muitíssimo obrigado. Vamos orar. Desta feita, eu vou... Cristiane, você já orou hoje, Cris? Já. Então, Robinho, o casal, né? Aí fica o casal. Robinho, por favor, ore ao Senhor agradecendo pela vida da nossa missionária Meire e por sua família, tá bom? Oremos ao Senhor e depois a gente fica aí para dizer tchau. Oremos. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, Senhor Deus, obrigado, que Senhor. A irmã Meire, o Senhor Deus, colocou para nós, de podermos, ó Pai, ter um
pouco, Senhor Deus, da experiência de missões, do trabalho que tu consagraste, Senhor Deus, na família dela. Abençoe, Senhor Deus, esse ministério, abençoe a sua vida, abençoe o pastor Marcelo, esteja à frente, Senhor Deus, dando a providência de tudo aquilo que for necessário para que a tua obra continue, aumente a fé, dê, Senhor Deus, recursos espirituais, materiais, para que a tua obra, Senhor Deus, permaneça de forma brilhante como tem sido até hoje, meu Pai. Muito obrigado por esse culto, que o Senhor receba, que seja para a honra e glória do seu santo nome. Muito obrigado por tudo, te oramos, ó Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus caprichou em você. Não se esqueça disso. Um abraço a todos. Vocês são especiais. Valeu. Gente. Obrigado, gente. Obrigado Noite. mesmo mais uma vez. Ótima noite a todos. Valmeire, leve um abraço. Boa noite. Viu? Fala, irmã Meire, não te ouvi. Leve o nosso abraço da PIB Universitária, a igreja, a primeira de Cajobi. Isso. Pode deixar, tá dado. Muito obrigada. Valeu, gente. Tchau, gente. Boa noite, pai. Boa noite, mãe. Cadê pai e mãe? Estão aí hoje? Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, Pai, irmãos. Boa noite, irmãos. Pai e mãe da Paula. Obrigada, irmã Meire. Deus abençoe. Boa noite, irmã Cristiane. Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite, Robinho. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Boa noite, pai. Boa Estou a noite, 3 mãe. metros daqui. Boa noite, querida. Estamos aqui. Tá. Boa noite, irmão Daniel, irmã Maria Lúcia, a todos vocês. Obrigado, pessoal do apoio aí, tá? Deus abençoe muito vocês. Valeu, valeu. Um abraço a todos os Eli, funcionários aí. Deus te abençoe, querida. Um abraço a todos.